Boa tarde, meus irmãos. Estamos nesta tarde hoje trazendo a exposição da Palavra de Deus, mensagens na carta de Paulo aos Tessalonicenses. O tema da nossa exposição é os que creem. Tessalonicenses 2, de 13 a 16. Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, exposição nesta tarde do dia 21 de junho de 2020. Especialmente para os irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, que estão aí em quarentena, e todas as congregações. A Igreja Presbiteriana de Mossoró, aqui em Mossoró, a Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, aqui em Mossoró, a congregação 3 de Maio, aqui na cidade de Mossoró, e as congregações de Patu, no Rio Grande do Norte, Almina Afonso, no Rio Grande do Norte, Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, e o nosso campo missionário em Catolé do Rocha. Ok, estamos intercedendo a Deus para terminar essa pandemia, para nós começarmos os trabalhos presenciais. Vamos ler as Escrituras Sagradas. Estamos estudando a carta de Tessalonicenses, e hoje a quarta exposição, os que creem, é o tema da nossa mensagem de hoje. E quero ler o texto de Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 13 a 16. Diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês. Os que creem, tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradaram a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Bem, nós vamos falar sobre esse texto, sobre a carta. Nós já falamos no primeiro estudo sobre Tessalônica e o motivo da plantação da igreja ali por parte do apóstolo São Paulo. Mas a nível de introdução primeira, eu quero aqui dizer, amado, que o destaque dos Tessalonicenses em relação à fidelidade à palavra de Deus é porque eles creram verdadeiramente e estavam colocando em prática como um verdadeiro cristão, né? E estavam colocando em prática como verdadeiro cristão, em crer em Jesus Cristo, que veio ao mundo para realizar a obra de restauração do homem, que havia sido condenado à morte pela desobediência, que trouxe o pecado, e todas as pessoas se tornaram pecadoras, amados, em que Deus prometeu ao primeiro homem, Adão, né, de que quem cresce no Filho, né, que viria, seria salvo, amados, do pecado e redimido por Jesus Cristo. E em primeiro lugar, amados, ele veio, amados, e não foi recebido pelo seu povo, pelo povo constituído em Adão, né, que constituiu os israelitas, judeus, etc. Bem, em segundo lugar, amados, a bênção de Deus, que foi extensiva, né, a vinda de Jesus Cristo foi extensiva para os que creram nele. Os que eram dele não receberam, então os que não eram receberam Jesus, né,
e aí passaram a ser salvos para herdarem a vida eterna. Vamos ao segundo ponto da nossa introdução. Eu quero destacar 3 versos aqui, amados, né? Os versos de número 13, o 15 e o 16, ok? Eu quero fazer um resumo para ir para os pontos nestes mesmos versículos. O verso de número 3 diz: atuando eficazmente em vocês. Verso de número 13, a frase. Olha, os tessalonicenses, amados, aprenderam tudo sobre Jesus, né? Eles entenderam a mensagem da salvação, amado, e os conhecimentos necessários para eles agirem, né? Para eles agirem diante dos pecadores, amados, dos inimigos, amados, que criaram obstáculo para a missão evangelizadora da igreja. A palavra de orientação, amados, que Paulo passou para eles, foram fortes e deixaram eles fortalecidos, amados, para superar todas as investidas, amados, contra a pregação do Evangelho e do nome do Senhor Jesus em Tessalônica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da nossa introdução, o verso de número 15, que diz assim: não agradaram a Deus. Né? Amados, o histórico do povo israelita ou judeu, amado, judeus, não era bom, amado. Eles desobedeceram a voz de Deus quantas vezes aí durante toda a história de Jacó até Jesus Cristo, né? Certo? Eles, amados, desobedeceram a Deus, o povo não obedeceu os profetas, certo? Enquanto Moisés subiu ao monte, os camaradas lá, ó, botaram Arão no bolso e fizeram um bezerro de ouro. Meus amados, eles não obedeceram a palavra de Deus, irmãos. Esse povo que estava sendo caminhado para a liberdade, amado, pelo deserto, eles, amados, não agradaram e não... eles fizeram Moisés e os seus líderes sofrerem, todos os líderes durante toda a história sofrerem, amado, e pagaram um preço muito caro, amado, né? E basta quando Jesus chegou, amado, até as criancinhas de 2 anos abaixo foram todas mortas ali onde ele nasceu, na Judéia, né? Não é terrível, né? Os judeus, não é terrível, os judeus, né? É isso aí, amados. Olha, amados, Jesus Cristo foi perseguido pelo seu povo brutalmente, amado, né? Por toda parte eles procuravam matar Jesus, amados, né? Eles estavam incomodados por causa dos pecados que ele tinha, viu? A questão do Herodes, o pobre do João Batista disse tudo de bem de Jesus e falou do pecado da mulher dele, foi logo degolado, não é verdade? Então, esse povo, amado, viviam mergulhados no pecado. Em terceiro lugar, amado, da introdução, para encerrarmos aqui a introdução e começar nos pontos da nossa mensagem, o verso de número 16, a medida de seus pecados. Chegou, acabou, não deu mais, né? A ira de Deus caiu sobre eles, irmão, né? Foi surrupiado, foi tomado deles, amados. O fronte, a frente, a liderança do povo de Deus não é mais de judeus, agora é de gentios. Perderam, amado, o privilégio, amados, né? Amados, a ação dos judeus foi sempre de impedir os gentios, amados, né? De receber Jesus e de crescer nele. Eles não criam no Filho de Deus, no Messias, não acreditou que o Messias foi ele, como ainda eles não creem. Aí eu pergunto a vocês, né? Passou, perderam a chance, né? Perderam, por isso que Paulo foi constituído o apóstolo dos gentios, dos 12, um apóstolo dos gentios, né? Amados, eles pregaram o evangelho e tiraram o gargalho de receio que existia. Paulo orientou os tessalonicenses, os judeus opositores estavam lá criando problema em toda aquela área ali, amado,
da Frígida. Olha, e aí aconteceu que eles aprenderam o que Paulo mandou, amado, e então eles foram em frente. Eles pregaram o evangelho e tiraram o gargalo do receio, pois os judeus da sinagoga e alguns da nova igreja não queriam ver Tessalônica cristã, amados, mas os tessalonicenses creram, se arrependeram de seus pecados, amados, e tornaram crentes para poderem herdar o reino de Deus na terra, começando, e o reino de Deus indo para a glória de Deus. Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Olha, o verso que eu quero destacar em primeiro lugar é o verso 13, como eu já falei na introdução. Atuando eficazmente em vocês. A palavra de Deus atuando eficazmente na vida da igreja de Tessalônica. Olha, o evangelho penetrou no coração dos tessalonicenses, amados, de maneira tal que levaram aqueles irmãos a se tornarem uma das igrejas mais fortes daquela época. Ora, ela estava preparada para cumprir, amado, a missão, amado, com a entrega do evangelho na cidade. Ele conquistou ali a cidade de Tessalônica. A verdade da palavra de Deus que penetrou no coração dos tessalonicenses, amados, né, foi motivo de gratidão a Paulo. Eu agradeço a Deus por vocês, porque vocês receberam a palavra eficazmente no coração de vocês, né? No coração, que eles eram escolhidos e que o Espírito Santo os fortalecia, amados, na glorificação, amados a Deus, né? E motivando eles a evangelizar. Os conterrâneos que tenham sido judeus nascidos em Tessalônica, os gentios que nasceram em Tessalônica, e eles estavam pregando aos gregos troianos ali a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Eles estavam pregando. E eu, como evangelista desse Brasil, eu venho pedindo para os irmãos evangelizarem. O sucesso do Brasil está na evangelização. O instrumento recebido de Deus para munir os tessalonicenses para fazer o trabalho de Deus, amado, e crescer a igreja do Senhor Jesus, anunciando o reino de Deus, o evangelho, as boas novas, para que o povo acredite no Senhor Jesus. Porque quem não evangeliza, porque nem mesmo acredita. Então vamos evangelizar. Porque, amados, a palavra atuou profundamente e eficazmente no coração daquele povo. Precisa ser atuada na minha e na sua igreja eficazmente, para que nossos irmãos evangelizem os seus bairros, suas cidades, sua família. E agora criei nessa pandemia uma evangelização via WhatsApp. Pois é, depois eu passo para vocês. Olha, amados, servir a Deus implica em assumir essa missão que é grande demais, irmão, né? O qual Paulo deixava transparecer para os tessalonicenses, amados, né? Como para nós hoje, meus queridos, né? Que a missão é muito árdua, muito difícil, amado, porque o próprio Filho de Deus arcou com as consequências de vir ao mundo, e como Deus e não foi recebido nem pelo seu povo, amados, ele veio trazer as boas novas, tendo sofrido e até morrido na missão. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Meus irmãos, mas é uma missão vitoriosa, sofrida, mas vitoriosa, né? Em poder dizer, né? Onde está a tua morte, a tua vitória? O crente não morre, não. Meus amados, bonito foi o testemunho do meu pai do coração. Na UTI, ele de um lado, a filha de outro, com pandemia, ele com 106 anos, a filha bem mais nova. E ele tranquilizou ela e disse: minha filha, se eu ou você partir daqui, ó, somos vitoriosos. Vamos estar com o Senhor imediatamente. Isso é que é testemunho. E quando eu me lembrava do meu pai do coração, saímos para evangelizar 2 em 2. Olha, meus queridos, o grande aliado para a missão, amados, que nós temos na nossa vida
é o Espírito Santo, irmãos, que é fonte de poder, amados, para que nós possamos, amado, atuar de forma eficaz, irmãos, dentro da vontade soberana de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu não vou evangelizar, e quando estou ali meio tapado, dá um branco, e de repente eu paro, ora a Deus, disse, eu tomo a direção desse encontro para evangelizar, e Deus abre a nossa boca, e a gente fala e a pessoa se converte. Olha, Paulo lembra para eles que a maneira como eles levaram o evangelho para plantar a igreja de Tessalônica, amados, não é? Foi baseada no poder do Espírito Santo. Não tem que ir lá contra ele, né? Eles lembram que foram salvos, né? Os tessalonicenses, né? E Paulo lembrava a ele que pesava sobre eles, né, o dever de estar pronto para pregar o Evangelho, assim como, amado, estarem prontos também para vir o que vier. Seja o que for, amado. A verdadeira fé na vida deles, irmãos, é algo a ser encorajados, amados, e contemplados, amados, com a vitória, amados, que Jesus vai voltar. É o que nós mais imaginamos. As últimas palavras do Apocalipse diz: Maranata, Maranata. Nós deveríamos estar dizendo isso. Maranata, Maranata, que quer dizer, ora vem Jesus, ora vem Jesus, né? Amados, precisamos pensar nesse futuro, amado, né? E estar preparados, irmãos, como eleitos de Deus, né? Para viver dessa vida de cabeça erguida. Em segundo lugar, o verso de número 15, que diz assim: não agradaram a Deus. Os judeus da sinagoga lá de Tessalônica, que não quiseram Paulo lá, e Paulo então em 3 semanas evangelizou a cidade e levou a conquistar uma grande igreja cristã ali entre os judeus ali. Olha, Deus enviou o seu Filho, amado, para o cumprimento da promessa, amado, feita ao primeiro homem, né, para trazer a redenção, amados, né, para livrar o homem pecador da condenação da morte eterna, amados, né? Mas é como diz o texto aqui: os judeus não agradaram a Deus, nem receberam o Messias, nem receberam Jesus Cristo, irmãos, né? Não receberam, não agradaram, né? E não só quando Jesus Cristo veio, mas também desde o tempo passado eles nunca agradaram a Deus, nunca eles fizeram a vontade de Deus, irmãos, né? Jesus vinha para resgatá-los do pecado, amados. Tudo isto Paulo explicou para os tessalonicenses, amados, o que os judeus, amados, perderam em não aceitar o Messias, não aceitar Jesus. E eles, gentios, receberam. Olha, amados, Paulo lembrou os ensinos que ele deu quando esteve lá com eles, lá em Tessalônica, né, sobre Jesus Cristo, amados, para que eles pudessem compreender detalhadamente o que significava o Messias Jesus, o Salvador, o que veio para trazer a redenção da humanidade, amados, né? Amados, os que divergiam dos ensinos, muitos deles continuaram, amados, e isso, amados, contaminava a igreja de Tessalônica, os judeus cristãos e os gentios cristãos. Criavam um tumulto danado, né? Os que receberam a instrução da carta de Paulo, amado, né, puderam se fortalecer para manterem firmes, amados, enquanto aqueles opositores, questionadores, amados, tanto antigos da sinagoga como os que já estavam frequentando a igreja, amados, eles continuaram, amados, passaram, amados, a perseguir e se tornaram adversários da nova igreja cristã. Ficaram contra. É sempre assim, amado, né? Os tessalonicenses judeus, irmãos, não poderiam ser como os seus conterrâneos que não agradaram a Deus. Então, os que eram cristãos ali não agiram como judeus, né, que mataram o conterrâneo que foi Jesus Cristo, meus amados, né? Muito bem, amado. Então,
Deus, amados, para isso, se agradou dos gentios que creram e receberam Jesus, o seu Filho amado, e foram resgatados, amados, e salvos. Olha, meus amados, hoje nós temos a Bíblia Sagrada com a revelação estruturada e uma gama imensa de material histórico, trajetória da igreja ao longo dos séculos, amados, não é? Mas os tessalonicenses não tinham nada, receberam uma cartinha de Paulo e se fortaleceram e combateram os opositores da fé e combateram os perseguidores e venceram, plantaram uma igreja muito forte ali em Tessalônica, meus irmãos, né? Amados, os tessalonicenses tiveram o privilégio até, sabe de quê? Bíblia Sagrada, carta aos tessalonicenses, eles estão na Bíblia, é a Bíblia, é a palavra de Deus, irmão, né? Amados, vamos então, amados, na frente ver o que Paulo escreveu sobre outros assuntos, como o da volta de Jesus. A gente vai ver isso nas próximas exposições, principalmente lá, já o capítulo 4, 5, a gente vai falar sobre a volta de Jesus, coisa que ele deixou claro para os tessalonicenses. Em terceiro e último lugar, nós queremos falar sobre a medida de seus pecados. Terceiro e último ponto, verso de número 16. Amados, a medida de seus pecados, ó, por aqui os judeus, ficou por aqui com Deus, ficou por aqui com eles. Olha bem, Paulo, ele estava advertindo os tessalonicenses que as atitudes dos seus conterrâneos, opositores, irmãos judeus, que estavam gerando obstáculos, irmãos, né, para não ser anunciado o nome do Senhor Jesus Cristo, amados, né, para que a salvação não chegasse aos outros tessalonicenses, quer fossem judeus, quer fossem gentios. Então Paulo advertia a eles para não dar ouvido a esse povo ruim, né? Povo ruim, amado. Eles estavam indo longe demais e seguindo o exemplo dos judeus que não receberam Jesus Cristo, que vieram para eles com as boas novas da salvação. Aqueles judeus que creram estavam dando ouvido àqueles camaradas. Essa carta de Paulo chegou na hora certa, né? Amados, amados, isso é muito importante para nós entendermos, irmãos, né? Que hoje, amados, existem as mesmas coisas, né? As seitas heréticas avançam por aí, gerando e criando barreiras, amados, né, contra a pregação verdadeira do Evangelho, da salvação, para salvar o pecador. Hoje é do mesmo jeito. E digo mais, irmão, muitos tessalonicenses creram por ocasiões da plantação da igreja que Paulo ali evangelizou durante 3 semanas lá em Tessalônica, quando ele veio lá de Efésios, né? Ele veio lá de Efésios, não, lá de Filipos, que foi até preso lá, né? Certo? Olha, meus irmãos, o crescimento da igreja foi muito grande, né? E chamou a atenção, amados, dos judeus opostos, né? Que não aceitaram, amados, a mensagem das boas novas, da graça de Deus, amados, né? Os judeus, irmãos, não aceitavam, e tem mais, irmãos, né? Eles não deixavam que outros aceitassem. Eles diziam, vocês podem até crer nesse Jesus, mas tem que obedecer a Moisés, o sábio, não sei o que, sei lá. Era desse jeito, amados, né? Tinha que ir dentro da lei, da tradição, dos anciões, da lei de Moisés, amados, e tudo isso eles tiveram, os cristãos, que enfrentar, os crentes tiveram que enfrentar tudo isso. Por isso que Paulo advertiu, amado, né? Amado, a igreja de Tessalônica, ela está situada na Grécia, né? Na Grécia, né? Situada na Grécia, Grécia Antiga, né? Muito bem. A igreja de Tessalônica, para os novos irmãos, que eles eram exemplo para a região, amado, e desejava que eles mantivessem firmes esse testemunho. Foi uma igreja muito forte de Tessalônica, certo? Tessalonicenses, amado. A advertência de Paulo aos Tessalonicenses continua, amado, aos cristãos dos nossos dias. Nós precisamos, irmãos, estar atentos, amado. Ter cuidado com os perseguidores da igreja, irmão. Não é como ele diz aqui no verso 16, olha, a fim de que encherem
sempre à medida de seus pecados. A ira de Deus, porém, caiu sobre eles definitivamente. A ira da condenação eterna. Para quem está aí, sendo oposição, brigando, entende? Gerando todo esse tipo de mal. Amados, os males para quem, amados, mantém rebeldes e não, para quem se mantém rebelde e não, amados, se arrepende dos seus pecados, amados, terão coisas piores para eles, irmãos, do que essa peste da pandemia em que estão vivendo nesses dias, irmãos, né? Como terremotos, tragédias naturais, sobrenaturais que vem acontecendo. A pior tragédia é a morte eterna. É a pior tragédia, amados. Né? Amados, certa vez o Senhor Jesus Cristo fez uma gravíssima denúncia contra os escribas e fariseus, irmãos, que se assentavam na cadeira de Moisés. Está lá escrito, amados, em Mateus 23, verso 31 e 32. Eu vou ler para vocês, olha aí. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, esses escribas e fariseus, de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo, né? Tratem de terminar aquilo os pais de vocês começaram, né? Porque Jesus contou aquela parábola, lembra daqueles que foram atrás, ele mandou buscar os direitos dele na vinha e mataram quem foi enviado e até mataram o dono, que foi Jesus Cristo, né? Tudo isso, amado. Então a medida, está aqui, contra esse povo mau, né? Contra esse povo mau, que encheu, aí, vem aí o juízo vindouro, né? Quando eles serão julgados no tribunal da justiça divina de Deus. E eu quero concluir com 3 pontos dessa conclusão rápida. Olha, em primeiro lugar, amado, meu irmão, todos os eleitos, amados, receberam a palavra de Deus. Eu e você, os Tessalonicenses, amados, né? Que é uma palavra de Deus eficaz para a nossa vida, para nos fortalecer na hora da luta, da dificuldade, da perseguição, né? Que o cristão, eu e você, os Tessalonicenses, estavam preparados, amados, né? Com a palavra de Deus no coração, que atuava de forma eficazmente. É isso que a gente tem que deixar a palavra de Deus fazer no nosso coração. Em segundo lugar, amados, não deve haver, amado, nada nesta vida que venha a encurralar você, que venha, amado, afastar você e atrapalhar você e tirar a salvação que Deus te deu. Ninguém pode te atrapalhar, porque quem deu foi Deus, né? Quem deu foi Deus. Então, precisamos, amado, ter o compromisso, amado, para tirar os pecadores do pecado, da condenação à morte, pregando o evangelho, exercitando o nosso testemunho cristão, amado, né? E não como aqueles que não agradaram a Deus lá em Tessalônica, como os que não agradam a Deus em nossos dias. E por último, amados, devemos zelar, amados, né, pelo testemunho, amado, cristão, e suportar, amado, as diversidades desta vida, as perseguições, irmãos, nesta vida, sabendo que Deus, amado, está no controle, mas nós só temos que lamentar dos incrédulos, amados, que se mantêm, amados, nessa condição, amados, de pecadores, e se eles permanecerem até o fim, amados, à medida dos seus pecados, a Bíblia diz que cai a ira de Deus sobre ele, aí vem aí o juízo final. Abra o teu coração, coloca a sua vida diante de Deus, evangelize quem está ao seu lado, a quem você pode alcançar. Não evangelize, meu irmão, que ele é besta, não sei o que. Você está evangelizando a palavra de Deus, Jesus Cristo. Está evangelizando você? Evangelize, abre o teu coração, meu irmão, para ganharmos as pessoas. E você que está me ouvindo que não é cristão,
Abre o teu coração, porque vem aí o juízo final, o inferno, depois do inferno, o juízo final, depois do juízo final, aí vem o lago de fogo, morte para sempre. Olha, que Deus te abençoe. E que os que creem, né, são salvos para viver a vida nova. Que Deus te abençoe. Amém.